E aí, galera, tudo bom com vocês? Vocês já devem ter calculado o determinante lá no ensino médio para matrizes de ordem 2 por 2, 3 por 3. Hoje a gente vai aprender a calcular o determinante para matrizes de ordem n por n. Então vamos lá. O objetivo do nosso vídeo hoje vai ser então definir o que é o determinante para matrizes de ordem n por n. Então a gente vai, em busca da expressão que a gente utiliza aí para calcular o determinante. Nós vamos ver algumas propriedades que vão ser importantes aí para facilitar o cálculo de vocês do determinante. E aí, por fim, nós vamos aprender a calcular o determinante, E a gente vai utilizar dois métodos aí, que é a regra de Sarros e também o método de Laplace, certo, gente? Então vamos lá. Bom, o que você precisa saber sobre determinante de matrizes? Bom, o determinante, gente, primeira regrinha de ouro, o determinante só pode ser calculado em matrizes quadradas, gente. Então, calcular o determinante de matriz de ordem 2 por 3, 5 por 4, gente, não rola, tá bom, gente? Não adianta. Determinante só em matriz quadrada. Bom, o determinante, ele vai ser muito utilizado aí, principalmente, para encontrar a solução de sistemas lineares, E também a gente encontra aí o determinante também para calcular a inversa de matrizes, que são, os tópicos seguintes aí que vocês vão aprender nesse curso. Então, essa parte aqui é básica, é inicial, mas vai ser vista lá na frente também. E para finalizar, então, o determinante, ele é um número, certo? Que a gente obtém através de operações com todos os elementos da nossa matriz. Então, tem referências que até dizem que o determinante é também uma forma de você representar, uma matriz através de um número só, certo? Mas a gente não calcula de qualquer jeito, A gente não pode pegar os elementos da minha matriz, multiplicar e beleza. Então, por isso, que a gente vai colocar aí algumas regrinhas para a gente poder aí obter o nosso determinante. Beleza, gente? Então, olha só. Então, vamos começar aí com um caso, básico de ordem 3 por 3 aí, E a gente vai aplicar três regrinhas, duas regrinhas, aliás, para a gente poder calcular o determinante. Então, vamos começar aqui, considerando uma matriz de ordem 3 por 3, só para a gente entender o que está acontecendo. Bom, a primeira regrinha, ela diz que a gente vai fazer o produto entre os elementos, Só que nesse produto, então, eu vou ter que ter um elemento de cada linha, certo? Essa é a primeira regra. Então, se eu tenho uma matriz de ordem 3 por 3, eu vou precisar de um elemento de cada linha, ou seja, eu vou ter 3 elementos no meu produto, certo? E aí, então, a segunda regrinha, ela diz que a gente não pode multiplicar elementos de uma mesma coluna. Ou seja, por exemplo, se eu pego aqui o elemento A11, certo? Na linha 2, eu posso pegar ou o A22 ou o A23, para seguir as minhas duas regras aqui. Então, eu vou, por exemplo, pegar aqui o A22. Na minha terceira linha, por livre e espontânea pressão, eu vou poder pegar apenas o A33. E aí eu vou ter o produto A11 vezes A22 vezes A33. E eu vou fazer esses produtos, com todas as possibilidades que eu tenho. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui o A13 na primeira linha, então na segunda linha eu só poderia pegar então o A21 ou o A22, porque eu não posso repetir elementos da mesma coluna, certo? Então, suponha que eu pegue o A21, certo? Então, eu já tenho o A13 e o A21. Lá na minha terceira linha, necessariamente, eu só poderia pegar o A32. Pois então, a gente vai fazer isso com todas as possibilidades.
Então, quantas mil vezes eu vou ter que fazer esse produto? Vai depender da ordem da sua matriz. Nesse caso, para uma ordem 3x3, a gente consegue 6 produtos aí, certo? Fazendo todas as combinações possíveis. E o que a gente pode observar aqui, gente, é que quando a gente faz esses produtos seguindo as regrinhas, a gente consegue estruturas bem parecidas aí, né, para os nossos produtos. Por exemplo, o primeiro termo do primeiro o primeiro índice do primeiro termo vai ser 1, né? O primeiro índice do segundo termo vai ser 2. E o primeiro índice do terceiro termo vai ser 3. E essa estrutura vai se repetir, né, para todos os termos, os produtos que eu conseguir fazer, certo? E aí, o que vai estar variando mesmo, gente, vai ser só o segundo índice. Tá vendo aqui que, olhando só para o segundo índice, eu tenho 1, 2 e 3. Aqui eu tenho 1, 3 e 2. Aqui eu tenho 2, 1, 3. Aqui eu tenho 2, 3, 1. Aqui eu tenho 3, 1, 2 e 3, 2, 1. Na verdade, isso que está acontecendo nos segundos índices, na verdade, é uma permutação, certo? É uma permutação que está acontecendo, que é a variação da ordem aí dos elementos 1, 2 e 3, né? Aqui nos segundos índices aqui, certo? E aí a gente consegue, então, escrever, então, generalizar, né, esse produto aí através dessa expressão aqui. A1J1, A2J2, A3J3, quando J1, J2, J3, na verdade, são as minhas permutações do 1, 2 e 3, certo? Só para a gente clarear as ideias, então, a permutação é a troca de posição entre os algarismos, certo? E a outra dúvida que né, que nos tem aí é quantos termos eu vou ter aí, quantas permutações eu vou poder fazer, certo? Então, se eu tenho N elementos aí para mim fazer a permutação, então eu tenho, na verdade, N fatorial permutações para fazer. Então, nesse caso, né, se a minha matriz é de ordem 3x3, quando eu tenho esse caso, então eu tenho, na verdade, N fatorial, que é 3 fatorial, que são 6 permutações, que são possíveis, né, de se fazer aí com os algarismos 1, 2 e 3. Certo, gente? Bom, mas por que eu tô falando tudo isso de permutação, né? O que isso tem a ver, né? Tem a ver porque quando a gente fala de permutações, a gente também consegue relacionar o conceito de inversão. Bom, a inversão, na verdade, é a quantidade de trocas de posição dos algarismos em relação à formação original, certo? Como eu estou aqui num caso, né, com 3 algarismos que eu estou permutando, então eu vou fixar aqui a minha formação original como sendo 1, 2, 3, ordem crescente, certo? Então, com cada permutação que eu tenho aqui, eu consigo contar quantas trocas entre números, entre algarismos eu tenho. Então, por exemplo, se 1, 2, 3 é a minha formação original, então eu tenho nenhuma inversão. Mas aqui eu tenho 1, 3, 2, certo? E aí eu fiz uma troca. Eu troquei o 2 com 3 de lugar. Então eu tenho uma inversão. Aqui eu tenho 2, 1, 3. Então o que eu fiz? Eu troquei o 1 com o 2 de lugar. Então eu tive uma troca, né? E assim por diante até chegar no 3, 2, 1 com 3 inversões. Essa quantidade de inversões vai ser importante por quê? Porque ele vai nos dar o sinal de cada termo, certo, gente? Como que vai acontecer isso? Se a quantidade de inversões for par, né? Então o meu sinal vai ser positivo. E se a quantidade de inversões for ímpar, o meu sinal vai ser negativo, né? Então aqui, né, por exemplo, já consegui calcular a quantidade de inversões, né? Então se eu tenho quantidade par é positivo, quantidade ímpar é negativo e assim por diante, certo?
Então, gente, como que a gente vai expressar isso matematicamente? Na verdade, então, a gente consegue expressar o sinal, em geral, através desse termo aqui, menos 1. E aí, quando a gente quer relacionar a quantidade de inversões, aí eu coloco o menos 1 elevado a j, né? E esse j é a quantidade de inversões que vai estar relacionado ao termo, certo? E aí, sim, né, no final, né, com todos os termos já com seus devidos sinais, a gente soma, né, eles, e aí a gente obtém o nosso determinante, certo? Então, o que a gente obteve? Um determinante com 6 termos, que são os produtos dos elementos, né, com seus devidos sinais. Como que a gente faz agora para colocar tudo isso em uma expressão, né? Porque, né, se para uma ordem 3 por 3 eu consegui um somatório com 6 termos enormes aí, como que a gente faz para expressar isso em uma só linha, por exemplo, né, em um termo só? Né? Na verdade, né, a ideia aqui é você voltar, fazer o caminho de trás para frente, então só para a gente conseguir expressar em termos matemáticos. Então, o que aconteceu para a gente calcular o nosso determinante? O determinante ele é um somatório, certo? Do produto entre os elementos da minha matriz, que eles satisfazem aquelas duas regrinhas que a gente começou falando delas, certo? Quando a gente obedece as duas regrinhas, a gente obtém termos com essa estrutura, certo? Nesse caso, de ordem 3 por 3, com 3 elementos, e acontecendo uma permutação nos segundos índices aqui, por isso que a gente tem J1, J2 e J3. Além disso, a gente também tem a questão do sinal dos termos, que é obtido através da quantidade de inversões que cada termo está relacionado, e a gente pode expressar isso através do menos 1 elevado a j. E aí sim, nós conseguimos então uma expressão, né, que define então o determinante, isso no caso, né, 3 por 3. Bom, agora, quando a gente vai generalizar isso para n por n, né, para uma matriz de ordem n por n, a ideia continua sendo a mesma. Então, a gente vai ter um somatório, certo? Do produto de elementos que também satisfazem aquelas duas regras. Só que, pela primeira regra, eu preciso de um elemento de cada linha. E como a nossa matriz tem agora n linhas, então ele vai ter n elementos aqui fazendo produto, certo? E aí, né, ele vai também, né, satisfazer aquela permutação no segundo índice, né? Então, eu tenho J1, J2 até Jn, certo? E também vai seguir o sinal, que também vai ser referente à quantidade de inversões que cada termo vai estar relacionado. Por isso que aparece menos 1 elevado a j. Esse ρ aqui, então, vai ser então a quantidade de termos que o meu somatório vai ter, que está relacionado também à quantidade de permutações que eu posso fazer com n algarismos. Né? Por isso que eu tenho esse ρ aqui, certo? E aí, então, a gente obtém essa expressão aí, né, para falar da definição do determinante. Beleza, gente? Tá um pouco meio assim, muito abstrato, né? Então, calma, a gente vai testar ela um pouquinho, tá? E aí, só para acrescentar, né, a notação que nós utilizamos, né, geralmente para o determinante é o det da minha matriz, ou então, quando você tem a cara da sua matriz, né, então você pode simplesmente pegar a sua matriz, colocar ela entre duas barras verticais e isso já vai sinalizar que você está calculando o determinante dessa matriz, certo? Então, vamos fazer um teste aqui, né? Se a gente está entendendo, se a gente está manjando aí sobre a definição do nosso determinante. Então, olha só, vamos calcular o determinante através da definição, mais para uma matriz de ordem 2 por 2. Tá fácil, não tá? Isso aí, vamos ver. Vamos ver se a gente entendeu mesmo isso. Então, a gente pega ali a nossa expressão que a gente
conseguiu aí para calcular o determinante de uma ordem n por n, e a gente vai querer colocar ela agora para uma matriz de ordem 2, 2 por 2. Então, gente, o que a gente vai ter? Um somatório também, menos 1 elevado a j. Como é uma matriz de ordem 2 por 2, né, e eu preciso de um produto de cada linha, só tem duas linhas, então eu vou ter só A1J1, A2J2. Ok? Então, até aí, eu só peguei a definição, coloquei para uma matriz de ordem 2 por 2. Beleza. Tá, quantos termos vai ter o meu somatório? Né? Então, a gente vai lá, pega, faz a continha. Rho vai ser igual a 2 fatorial. Minha ordem da matriz agora é 2. 2 fatorial é 2. Então, o meu somatório ele vai ter dois termos apenas. E aí, aqui eu tenho o J1 e o J2, que são as permutações nos segundos índices. Então, agora a gente vai estar em busca de quem são essas permutações aí, beleza? Então, ó, primeiro de tudo, se eu tenho só dois algarismos, 1 e 2, então a gente tem 1 e 2 como formação original, beleza? E aí, na formação original, né, a quantidade de inversões é 0, beleza. Qual é a outra possibilidade, qual é a outra permutação que eu posso fazer com os algarismos 1 e 2? Né? Só quando eu troco, né, 2, 1, certo? Por isso que eu tenho aqui essa segunda permutação. E aí, como eu fiz uma troca, né, de lugar entre 2 e 1, então eu tenho uma inversão, beleza? Então, aqui eu tenho a representação dela. E aí, então, junto com, né, a quantidade de inversões, eu tenho o sinal, certo? Então, aqui eu tenho 0 inversões, sinal positivo. Eu tenho uma inversão, sinal negativo, certo? Beleza. Aí, então, vou só abrir o que é o meu somatório, né? Então, eu tenho menos 1 elevado a zero, que é a quantidade de inversão para esse primeiro termo aqui, certo? E aqui eu tenho menos 1 elevado a 1, que é a quantidade de inversão que eu tenho para este termo aqui, certo? E aí, então, né, só, né, calculando aqui, o que a gente vai obter? A11 vezes A22 menos A12 vezes A21. E aí a gente obtém aquela expressão que vocês já devem ter visto lá, de como calcular o determinante para uma matriz de ordem 2 por 2. Quais são as propriedades do determinante? Não vai ser o foco deste curso a gente demonstrar todas as propriedades do determinante, mas é importante vocês saberem. Então, se vocês quiserem aí, vocês podem tirar dúvida comigo depois, pode pedir referência que eu vou ajudar vocês a demonstrar, beleza, gente? É interessante agora que vocês, assim, entendam como essa propriedade funciona, porque elas vão ajudar vocês a facilitar os cálculos do determinante. Então, vai ter vezes em que você vai olhar para a cara da sua matriz e sem precisar calcular, você já vai saber qual é o determinante dela, certo? E aí, então, gente, eu peço para vocês que vocês tentem, né, para cada propriedade, façam um exemplo, né, com uma matriz de ordem 2 por 2 ou de ordem 3 por 3, só para vocês visualizarem o que a propriedade está dizendo e como ela funciona, certo, gente? Então, vamos lá. Primeiro, a gente considera aqui duas matrizes quadradas, é claro, senão não dá para calcular o determinante, né? E elas têm a mesma ordem aqui, todas são n por n. E aí a gente tem uma constante real aqui. A primeira propriedade diz que se todos os elementos de uma linha ou coluna de uma matriz A são nulos, então o determinante de A é igual a zero. Então façam esse teste, peguem uma matriz pequenininha aí, quadrada, né, que tenha uma linha inteira ou uma coluna inteira nula. Calculem o determinante. Então vocês vão obter que o determinante dela vai ser zero. Se não for, dá uma revisada nas contas, tá?
A segunda propriedade diz que o determinante de uma matriz é igual ao determinante da sua transposta. Vocês podem fazer esse teste também. Pega uma matriz 2 por 2, 3 por 3, calcula o determinante. Pega a transposta dela e calcula o determinante também. Eles vão dar o mesmo valor. Se multiplicarmos uma linha ou uma coluna por uma constante k, então o determinante fica multiplicado por essa constante, certo? Uma linha só ou uma coluna multiplicado por uma constante quer dizer que o meu determinante vai estar multiplicado por essa constante também, né? Se trocarmos a posição de uma linha, né, ou a posição de uma coluna, então o determinante vai trocar o sinal. Isso daí é bem legal de você visualizar. Então, pega uma matriz, calcula o determinante dela. Aí você vai lá, inverte uma linha de lugar, né, por exemplo. Calcula o determinante de novo. Vocês vão perceber que o sinal vai estar trocado, certo, gente? Outra propriedade aqui é que o determinante de uma matriz que tem duas linhas ou duas colunas iguais é zero. A outra propriedade é que se eu tenho o determinante de A vezes B, então ele vai ser igual ao determinante de A vezes o determinante de B, certo? Reparem, gente, que essa propriedade aqui, ela só vai funcionar se a gente consegue multiplicar essas duas matrizes. Então, por isso que lá a gente sugeriu que as nossas matrizes tivessem a mesma ordem, tá? E aí a gente tem o valor do determinante não muda se fizermos operações elementares para matrizes. Daí você vai pegar e vai se perguntar o que são as operações elementares das matrizes. Gente, isso aí a gente viu lá no começo do curso, né, no semestre passado, né? Então, só para a gente refrescar a memória, as operações são essas. A gente consegue somar ou subtrair duas linhas ou duas colunas. A gente consegue multiplicar uma linha por uma constante. Ou então a gente pode fazer a combinação entre essas duas operações. E então isso quer dizer que, a hora que eu faço essas operações dentro da minha matriz e calculo o determinante, ele não vai alterar o valor, certo? Então, é isso aí que a gente pode obter. Como calcular o determinante? Agora, nós vamos para uma parte, né, mais prática, né? Então, como calcular o determinante, né? O que você precisa saber, né, para poder calcular o determinante? Bom, então a gente falou aí que a gente vai aprender dois métodos, a regra de Sarros e o método de Laplace. Bom, a regra de Sarros vocês já devem ter visto isso lá no ensino médio. Porém, ela só pode ser utilizada para matrizes de ordem 3 por 3. Então, 4 por 4, 5 por 5, gente, já não está mais valendo, entendeu? Mas ele é um método muito bom, muito prático e assim quebra muito bem o galho, né? Porque a maioria dos nossos exemplos aí que a gente utiliza nas aulas são de matrizes de ordem 3 por 3, certo? Mas aí quando a gente quer por um acaso aí calcular o determinante de uma matriz de ordem maior, né? 4 por 4, 5 por 5, 10 por 10, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o método de Laplace. Bom, gente, esse método ele promete, porque você consegue calcular então um determinante para matrizes de qualquer ordem, né? E aí você vai utilizar, né? Por exemplo, numa matriz de ordem n por n, você vai calcular o determinante dela utilizando o determinante de submatrizes de ordem menor da sua matriz, certo? Então, isso, né, dependendo do caso, ele vai facilitar os seus cálculos. E aí, além disso, né, a outra grande vantagem do método de Laplace é que em determinado momento você vai poder escolher qual é assim, você vai poder escolher, né, uma maneira que dê menos trabalho para você calcular ela, certo? Então você vai poder então escolher, né, o que te dê menos trabalho.
certo? Então, esses dois métodos, eles são ótimos, né? É claro que, né, se você estiver trabalhando na vida real com uma matriz de ordem grande, que é o que acontece, né, realmente, você calcular o determinante manualmente acaba se tornando muito trabalhoso, ou até impossível, porque vai muito tempo. Então, gente, quando a gente tem matrizes com ordem muito grandes, o ideal, gente, é sempre utilizar os métodos computacionais, porque lá você vai poder calcular matrizes de ordem muito grandes, com maior rapidez e uma precisão muito boa. Então, fica aí a dica para vocês também sempre pensarem no lado computacional para ajudar vocês. Mas então, vamos lá. Vamos começar pela regra de Sarros. Olha só. Bom, como eu já salientei aí, a regra de Sarros só pode ser calculada para matrizes de ordem 3 por 3, né? Como que vai funcionar? A gente tem dois jeitos de fazer, né? Que é você copiar duas colunas, as duas primeiras colunas da sua matriz. Você copia na lateral direita da sua matriz, ou então você pode então pegar as duas primeiras linhas da sua matriz e copiar abaixo da sua matriz. Beleza, gente? Aí então, né, o passo 2, você vai pegar a sua matriz agora já, né, vai ficar um pouco estendida ela, você vai traçar a diagonal principal e as suas paralelas, certo? E você vai fazer a mesma coisa para a diagonal secundária e traçar também as paralelas a ela. Aí, o terceiro passo vai ser você calcular o produto dos termos de cada diagonal que você achou. Na diagonal principal e nas suas paralelas, você só vai multiplicar elas com o sinal que ficar, o sinal, né, o mesmo que ficar aí. Agora, quando você estiver fazendo o produto, né, dos elementos que estão na diagonal secundária e nas suas paralelas, você vai inverter o sinal, certo? E aí, por fim, você vai somar todos esses termos que você obteve com os seus devidos sinais, e aí você vai obter o determinante dessa matriz. Então, só para a gente exemplificar, olha só. Peguei o caso em que eu copiei as duas primeiras colunas aqui na lateral direita da minha matriz. Quando eu fiz isso, então, eu obtive essa matriz um pouquinho estendida aqui. O que eu vou fazer? Vou traçar a diagonal principal e as suas paralelas, que aqui estão em vermelho. Aí, vou traçar a diagonal secundária e as suas paralelas, que agora estão em azul. O que eu vou fazer agora? Vou fazer o produto entre os elementos de cada diagonal que eu tenho. Se ele está na diagonal principal e nas suas paralelas, eles vão manter o sinal, certo? A11, A22, A33, mais A12, A23, A31, mais A13, A21, A32. Para a diagonal secundária e as suas paralelas, eu vou inverter o sinal. Por isso que temos esse menos aqui, certo? E aí, então, eu obtive esses termos aqui também. E aí, por fim, eu somo tudo e obtenho o determinante da minha matriz. Bom, além disso, né, você pode fazer isso, né, copiando as duas linhas abaixo, traçando a diagonal, calculando o produto delas. A questão do sinal também vai ser a mesma, né? Diagonal secundária e as paralelas dela vão ter o sinal invertido, depois soma tudo. Mesma história, né? Agora, tem também um jeito de você calcular a regra de Sarro sem precisar copiar colunas ou linhas, né? Que é um método adaptado que também é apelidado como o método da borboleta ou então o método do balaio de gato. Nunca tinha ouvido falar desse termo, mas dizem que eles também chamam esse método como balaio de gato. Enfim, bom, aí nesse método você consegue visualizar quem são as paralelas da diagonal principal e as paralelas da diagonal secundária sem precisar copiar, né, linhas ou colunas, mas o efeito é o mesmo.
Bom, gente, agora a gente vai conhecer o método de Laplace, que é um método que calcula o determinante para matrizes de qualquer ordem, certo, gente? Então, olha só, o método de Laplace, como eu já adiantei para vocês, ele é um método bem prático no sentido de que você calcula o determinante de uma matriz n por n utilizando o determinante de matrizes, né, que tem ordem menor do que ela. Então, em alguns casos, isso pode ser bastante útil, né? Você vai poder, né, trabalhar com uma ordem a menos e pode ser que facilite o seu caso, certo? Além disso, você consegue, né, escolher, né, uma linha, uma coluna conveniente para o seu passo a passo, de modo que isso vai, né, economizar os seus cálculos aí, vamos dizer assim, né? Então vamos lá, né? O que vai acontecer, né? Então, vamos começar ali com o caso que a gente já calculou. Aí você pode falar, nossa, mas já calculamos o determinante, por que a gente vai calcular de novo? Vamos calcular de novo para a gente poder visualizar o que está acontecendo. Então, nós já calculamos quem era o determinante dessa matriz, certo? E aí a gente tem essa longa expressão aqui. Para a gente poder obter o método, então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar em evidência os termos de alguma linha ou alguma coluna. Nesse caso, eu vou colocar, então, né, a primeira linha em evidência, né? Só para a gente lembrar, então, o que está acontecendo. A nossa matriz era essa, certo? E aí eu vou colocar em evidência essa primeira linha, ou seja, o termo A11, A12 e A13, certo? Deixa eu pôr aqui para esse lado. O que a gente vai obter? Continuamos com essa expressão do determinante. Então, tudo que tiver o A11, eu vou colocar junto, né? Então, eu tenho o A22, A33. Aqui eu tenho esse termo aqui que tem o A11. Então, eu coloco o sinal junto, A23, A32, certo? Aqui, gente, eu vou colocar o termo A12 em evidência. Como aqui apareceu com menos, então eu vou colocar o menos em evidência. Então, eu vou obter A2, 3, A3, 1. E aqui eu vou colocar quem? Eu vou colocar o menos, né? Porque aqui tem um sinal de mais. Então, eu tenho A2, 1, A3, 3. Certo, gente? Isso mesmo. Aí, então, aqui, quando eu vou colocar o A13 em evidência, eu tenho aqui este resultado, A21, A32, menos A22, A31, certo, gente? Então, a gente não fez nada demais até aqui, né? Então, nós só colocamos em evidência os termos da primeira linha. O que o Laplace reparou aí, né, que pode realmente ajudar, né, no desenvolvimento do determinante, é que esses caras aqui que estão acompanhando os termos, né, que a gente colocou em evidência, na verdade, eles são determinantes de submatrizes dentro da matriz que a gente pegou para calcular o determinante. Como, né, que acontece isso? Então, vamos observar aqui. Nesse caso, né, com o A11,
né? O que acontece? Bom, eu tenho A1, 1, então ele está referente à linha 1 e à coluna 1. O que acontece quando eu pego e excluo a linha 1, certo? E a coluna 1, certo? O que eu vou obter? Vou obter aqui uma submatriz, né, de ordem 2 por 2, né, tal que a gente vai obter? A22, A23, A32, A33, certo? Quando eu calculo o determinante dessa submatriz aqui, o que eu vou obter? A22 vezes A33, menos, né, que é a diagonal, né, secundária, A23 vezes A32, certo? Então, o que é esse cara aqui dentro do parênteses? Na verdade, ele é o determinante dessa submatriz aqui, gente. Yes, é isso daqui que está acontecendo. Mas será que isso daqui vai acontecer com os outros termos? Bom, vamos ver se isso acontece. Aqui, junto com o A12, né? Então, a gente tem a linha 1, certo? Então, eu vou excluir a linha 1. E aqui a gente tem a coluna 2. Então, eu estou excluindo a coluna 2. O que vai acontecer? Na verdade, né, hora que a gente olhar para os termos que restam aqui nessa matriz, eu vou obter essa submatriz aqui. Que quando eu calculo o determinante, o que eu vou obter? A21, A33 menos A23, A31, certo? Só que, como eu coloquei o menos em evidência, na verdade a gente trocou o sinal deles, tá? Mas isso tudo por causa deste menos aqui, certo? E aí, então, funcionou para esse termo aqui do meio. E agora? Será que para o último também vai funcionar? Né? Aqui eu tenho A13, certo? Então, eu estou excluindo a linha 1 e estou excluindo a coluna 3, certo? Qual a submatriz que eu vou obter quando eu faço isso? Então, eu vou ter essa submatriz aqui. Que quando eu calculo o determinante, que eu vou ter A21 vezes A32 menos A22 vezes A31, certo? E aí eu vou obter essa expressão aqui, certo, gente? Aí, né, como que a gente vai fazer agora para olhar estes sinais aqui? Ah, por que eu deixei o menos aqui, né? Não podia deixar mais? Podia, gente, mas a gente consegue também definir o sinal sem precisar olhar, então, né, para tudo isso que a gente colocou em evidência. Como que a gente vai fazer isso? Na verdade, a gente consegue calcular o sinal do meu termo através desta expressão aqui, ó. Então, eu tenho o meu termo que eu coloquei em evidência. Para definir esse sinal, eu vou usar esse termo aqui. Menos 1 I mais J. O que seria I e o que seria J? Né? Referente ao termo que eu coloquei em evidência. Nesse caso, eu tenho 1 e 1. Então, eu tenho 1 mais 1, certo? E aí, para expressar esse determinante aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o determinante e eu vou dizer que essa submatriz aqui, ela é uma A11, certo? Que é referente, né, à submatriz que eu tenho quando eu excluo a linha 1 e a coluna 1, nesse primeiro caso, certo? Então, ele é A11. Aqui, então, vai ser a mesma coisa. Então, eu tenho mais A12. Para descobrir o sinal desse termo, eu vou pegar menos 1 elevado a 1 mais 2. E aí, eu vou denotar esse determinante aí como sendo o determinante da submatriz A12, que é quando eu pego a matriz original, excluo a primeira linha e a segunda coluna, certo?
E aí, certo? O que vai faltar? Vai faltar, então, o nosso A13, certo? Que vai ser dado quando eu pego o sinal, que vai ser menos 1 elevado a 1 mais 3, vezes o determinante da submatriz A13, ok? Aí, gente, só pra gente, né, poder expressar isso aí em um termo mais clean, assim, né, mais limpo, eu vou chamar este cara todo aqui, que é o menos 1 elevado a i mais j, né, o determinante da submatriz, como sendo um delta 1, né, que é todos referentes ao ij, né, que é do termo que eu coloquei em evidência. Esse cara aqui eu vou chamar de delta 2. E esse cara aqui eu vou chamar de delta 3. Certo, gente? E aí, então, eu obtive uma expressão bem, né, mais clean, mais simples aí para representar o desenvolvimento do método de Laplace, certo, gente? E aí, então, gente, depois que a gente fez todo este desenvolvimento aí, então, a gente obteve um carinha novo aí, né, que a gente simbolizou com esse delta, né, delta e j. Na verdade, esse moço aí, delta e j, tem um nome, ele se chama cofator, certo? E ele vai ser utilizado mais para frente também, né, lá na seção de matrizes inversas, tá? O cofator vai ser importante lá também, certo? E aí, então, né, como a gente já viu ali no desenvolvimento dos, né, das contas, né, o que vai acontecer? Ali eu isolei, né, os elementos da primeira linha, mas a vantagem desse método é que você vai poder isolar qualquer linha que você quiser, ou então qualquer coluna que você quiser, que, né, o método vai continuar sendo válido, certo? E aí, com essa vantagem que você tem de escolher a sua linha ou a sua coluna, o que vai acontecer? Eu posso escolher uma linha, por exemplo, né, que tenha bastante zeros, né, ou uma linha que tenha bastante 1, menos 1, porque na hora de efetuar lá as contas para valer, né, aquelas multiplicações, eu consigo anular vários termos ali, entendeu? Então, isso vai, ó, ajudar muito quando você tem uma matriz, né, que você consegue ver quais são as linhas que tem mais zero, quais são as linhas que tem mais 1, né? E aí a gente vai economizando aí, né, literalmente, né, a quantidade de cálculos que a gente tem para fazer quando a gente calcula o determinante, certo, gente? E aí, então, né, quando eu quero generalizar, então, nossa, agora descobri para a ordem 3x3, legal, funciona mesmo. Agora eu quero generalizar para uma ordem n por n, né? Como que a gente faz, né, para poder colocar isso, né, em uma única expressão, né? Então, para uma ordem n por n, eu preciso fixar alguma linha, alguma coluna, né? Nesse caso, eu vou fixar a linha I, certo? E aí, o que a gente vai obter? A gente vai obter, então, essa expressão aqui, né? A I1, porque eu fixei a linha I, né? Cofator I1 mais A I2, cofator I2, mais A I3, cofator I3, né? A mesma coisa, só que agora para uma ordem N, certo? Lembrando que se a ordem for muito grande, gente, talvez não compense você fazer manualmente. E é isso aí, galera. Hoje a gente viu especificamente o assunto determinantes. Espero que vocês tenham entendido um pouco dos métodos, entendam também as propriedades, é claro, e treinem bastante, calculem o determinante aí, né, para vocês fixarem bastante esse conteúdo.